Olá! Para muitas pessoas, recorrer ao Poder Judiciário para conciliar conflitos ou garantir direitos como consumidor é algo distante e difícil. Uma das formas de ter esse acesso é por meio do chamado juizado especial. Mas em que situação podemos recorrer à justiça para resolver os chamados pequenos casos? Essas e outras questões você vai saber no Entenda Direito de hoje, que começa agora. E para falar sobre o juizado especial, eu converso hoje com o advogado Amaury Chagas Coutinho Júnior, que também é criador do blog Meu Juizado Especial. Amaury, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Amaury, para a gente começar, quando as pessoas ouvem a gente falar sobre juizado especial, pode parecer algo distante para elas, mas talvez o que remeta a elas isso é o Tribunal de Pequenas Causas. É a mesma coisa ou existe diferença entre os dois? Sim, na prática é a mesma coisa. Juridicamente, há alguma interferência com relação à nomenclatura dada pela lei. A Lei 9.099 é uma lei que delimitou e definiu como o nome juizado especial. Tribunal de Pequenas Causas também é conhecido, pequenas causas é conhecido, mas, em regra, o termo correto seria juizado especial. Para a gente ter uma ideia, quando a gente pensa em poder judiciário, a gente pode imaginar que tem muito trabalho no Poder Judiciário. Afinal, julgar vários casos pode demandar muito tempo, talvez uma certa burocracia. O juizado especial, ele facilitou de alguma forma o acesso da população ao Poder Judiciário? Sim, totalmente. O juizado especial, ele acabou por atender uma necessidade da população em tratar de casos que são mais simples, que não necessitam de uma demanda probatória muito grande, por exemplo, uma instrução processual, uma perícia, uma coisa muito mais complicada e rebuscada que os processos que tramitam na justiça comum têm. Então, causas de menor complexidade técnica, causas de menor, vamos dizer, potencial econômico, 20 até 40 salários mínimos, a desnecessidade de um advogado, num primeiro momento, até porque para recurso há necessidade, ou seja, ficou mais fácil sim a população. Até em Curitiba é interessante que foi descentralizado o juizado especial. Existem várias sedes de juizado especial na cidade, ou seja, para tentar atender a maior demanda possível de pessoas. A justiça, quando a gente conversa com as pessoas nas ruas, talvez, elas podem até ter a ideia de que a justiça é lenta. É verdade isso? A justiça é lenta? São as etapas dos processos que tornam a justiça lenta? Então, a justiça, a lentidão da justiça, realmente o relógio da justiça não é o mesmo relógio cronológico das pessoas. Lá, às vezes até para os próprios magistrados, eles têm que, vamos dizer, ingressar no meio da vida do cidadão e de uma empresa para decidir. Não, é um grau de responsabilidade muito grande. A participação dos advogados, muitas vezes, podem atrapalhar e também dar celeridade aos processos, ou seja, é muito relativo. Tem processos de pessoas que entram sobre os mesmos assuntos, um demora 1 ano, o outro demora 5, enfim, tudo depende de que juiz, que vara, de quais pessoas que estão envolvidas nos processos. Já há um entendimento, até uma citação antiga, já histórica, de que justiça tardia não faz justiça, né? Então, é complicado para muitas pessoas, parece que ninguém está satisfeito com qualquer que demora que exista. Então, para poder aproximar o assunto que a gente está tratando hoje no nosso programa, com quem está assistindo a gente também, vamos ao nosso quadro de enquetes, porque a cada programa nós vamos às ruas para poder conferir as dúvidas que as pessoas têm sobre o tema de cada programa. Vamos conferir a primeira pergunta sobre o tema de hoje. Eu gostaria de saber o que é um juizado especial. Eu não sei nada sobre isso. Bom, Amaury, talvez a gente até já tenha abordado o que é o juizado especial, mas para explicar de novo, ficar mais claro, né, como essa pessoa perguntou, o que é um juizado especial? Um juizado especial em termos bem práticos e simples, é um local, um segmento da justiça, onde atenderá às demandas judiciais de menor complexidade e com um valor de causa, um valor de proveito econômico limitado, de 20 a 40 salários mínimos. É isso. Esse é o juizado especial. É um órgão que atende tanto na parte civil quanto na parte criminal, né?
E só a pessoa física ela pode recorrer ao juizado especial ou pessoa jurídica também? Tá. Pessoas jurídicas também podem, microempresas, empresas de pequeno porte, que tenham vamos dizer, um capital ali declarado como enquadrada nesse segmento, microempresas de pequeno porte, também podem ingressar no juizado especial. Tá certo. Então, vamos acompanhar a mais uma pergunta da população. Doutor, em que caso eu posso recorrer ao juizado especial? A Mauri, então, como ele perguntou, em que caso pode recorrer ao juizado especial? Olha, em qualquer caso, desde que seja civil e criminal, hoje também existe o juizado especial federal, mas eu acho que talvez não seria a abordagem agora, mas em casos que não haja necessidade de perícia, em casos que sejam simples, em casos que o valor do que tenta se obter financeiramente tem um limitador financeiro de 20 a 40 salários mínimos. E também é importante frisar a todos que recorrer ao juizado especial é um termo muito, vamos dizer, popular, está certo, não está errado. Vamos recorrer à justiça, eu vou recorrer a alguém. Porém, a terminologia correta é ingressar no juizado especial. Tanto que você ingressa com o pedido. Né? Então, basicamente é isso. Né? Então, em que situações as pessoas podem ingressar é isso, no juizado especial. Esse seria o termo correto. Tá certo. Então, vamos a mais uma pergunta. Eu gostaria de saber como que funciona uma conciliação judicial. Então, como funciona uma conciliação judicial? Uma conciliação judicial, ela funciona à medida em que as partes desistem de algumas pretensões individuais em prol de uma combinação de resultados. Ou seja, eu tenho um interesse A, o meu oponente, vamos dizer, entre aspas, a outra parte tem um interesse B, e ambas as partes, às vezes, nem tanto A nem tanto B, vamos fechar num C. O termo judicial, é porque essa conciliação existe dentro da justiça. Existe a conciliação extrajudicial, fora da justiça. Dentro da conciliação judicial, um juiz homologa a decisão. Então, o que acontece? As partes definem o que é melhor para elas, dentro de um certo limitador relativo ao próprio processo que está instaurado, e o juiz lavra uma homologação. A partir do momento que um juiz lavra uma homologação, essa homologação é a sentença. É como se fosse uma sentença judicial de um caso normal. Então, a conciliação judicial existem conciliadores, existem juízes, todos os processos judiciais no país têm a necessidade e têm como princípio conciliar, porque não é de interesse nem do Estado e nem das partes que processos judiciais se estendam ad eternum ou que tenha mais processos para falar sobre as mesmas coisas. Enfim, a ideia de todos é sempre conciliar. Sempre conciliar é um excelente negócio, vamos dizer assim. Conciliação, então, é tentar resolver aquele caso da forma mais rápida possível? Conciliação é uma forma de eu abrir mão de algumas coisas para o meu proveito, e a outra parte da mesma forma, e as partes tentam chegar num termo comum para colocar fim ao objeto da discussão. E a conciliação, ela é fácil de resolver? Existem profissionais para isso. Os advogados têm muita experiência nisso. Existem conciliadores no juizado especial. Todos os juízes fazem a conciliação judicial. Todo mundo que está envolvido num processo pretende chegar a essa conciliação. Claro que às vezes aquela energia da parte, aqueles interesses pessoais acabam afastando. Mas é como eu ter que convencer você a aceitar alguma coisa minha. Como fazer? Então, existem habilidades, existem técnicas para isso, né? Os advogados todos utilizam, os juízes todos utilizam, os conciliadores todos utilizam, para que as pessoas possam seguir a vida normalmente. Posso falar por mim nesse caso, eu sempre procuro que em todas as minhas conciliações as partes, tanto seja o meu cliente quanto a outra parte, encontrem uma certa paz. Se a paz não for encontrada dentro dele, a conciliação parece que perde um pouco o efeito. Acontece, a conciliação sai, mas fica ainda aquele gostinho que acaba sempre, vamos dizer assim, contaminando aquela mesma pessoa por outras coisas na vida. Para a gente entender melhor, então, você pode explicar, dar um caso de conciliação? Posso. É muito simples. Por exemplo, não necessariamente precisa ser um juizado especial. No direito de família é um caso muito simples. Uma criança pede a pensão alimentícia pedindo R$2.000 por mês e o pai fala, olha, eu não tenho condição de pagar 2.000, eu tenho condição de pagar 1.000. Veja, pelos meus rendimentos e tal, e as partes falam assim, então, nem 1.000 e nem 2.000, vamos tentar chegar em 1.500, porque daí a gente tenta atender os anseios de uma parte e você tenta fazer um esforcinho aqui para poder chegar numa condição um pouco melhor. Se todas as partes estiverem ok com relação a isso, está feita a conciliação.
Você falou de valores no juizado especial. Valor é um limite? Existem limites de valores que a pessoa pode... As pessoas só podem pleitear causas, ingressar com ações judiciais no juizado especial, tendo ciência de que as causas só vão chegar até determinados valores. Por exemplo, uma pessoa sem advogado só pode falar de ações até 20 mil reais. 20 mil reais não, perdão, 20 salários mínimos. Né? E as causas que necessitam do comparecimento do advogado seria até 40 salários mínimos. A partir do momento em que há uma sentença dentro de um processo, dentro do juizado especial, pode haver o recurso, um apelo, que é natural do ser humano, apelar. Então, existe um recurso, sempre vai existir. E a partir do momento em que há um recurso, há necessidade de existência de um advogado no processo. Para ficar mais fácil para a gente entender, em que caso a pessoa precisa de um advogado e em que caso ela não precisa de um advogado? Até 20 salários mínimos, sem que haja recurso, ela não precisa. A partir de 20 salários mínimos até 40, ela vai precisar e, se for recorrer, também. Tá certo. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e nós já voltamos com o programa Entenda Direito. Então, não saia daí. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Estamos de volta com o programa Entenda Direito, hoje falando sobre juizado especial com o advogado Amaury Chagas Coutinho Júnior, ele que também tem o blog Meu Juizado Especial. Amaury, existe algum caso que até possa acontecer com frequência no dia a dia das pessoas e elas acabam não levando ao juizado especial por falta de informação? Sim, inúmeros. Eu destacaria um especial que até foi muito visualizado no site, que é sobre o término de garantia. Olha, eu posso dizer que acho que, tirando as pessoas carentes, que, enfim, infelizmente que existem, todo mundo tem um eletrodoméstico em casa. Um exemplo é o micro-ondas. Quem nunca comprou um micro-ondas e dentro de um micro-ondas está lá funcionando e tem 1 ano de garantia de fábrica, né? E parece que vamos dizer assim, até um termo até divertido, parece batata. Dá 1 ano de termo de garantia, no dia seguinte parece que o micro-ondas começa a dar problema. Começa a fazer barulho, desliga, enfim, isso acontece com todo mundo. Posso dar exemplo de televisão, posso dar exemplo de liquidificador, posso dar exemplo de computador, qualquer um exemplo desse. E lá no site tem justamente de um computador. E o que acontece? Passou 1 ano da garantia, as pessoas fazem o quê? Não, eu não vou mais buscar o meu direito, porque terminou a garantia, então, poxa, agora eu vou ter que mandar a autorizada para arrumar. Só que é o seguinte, a justiça já entende que a garantia de cada bem, de vícios que existem nos bens, são relativos à vida útil do bem. O que você, quando compra um micro-ondas, o que você espera? Que ele dure 1 ano? Não, as pessoas esperam que o micro-ondas dure 2, 3 anos. Um computador, você compra um computador só para ter ele há 1 ano e depois estragar e jogar fora e comprar outro? Não, o computador é um bem mais durável. Ou seja, a vida útil de um bem é o termo da garantia. Então, as empresas vendem muito, uma garantia de 1 ano, pega uma garantia estendida aqui de mais 1 e tal, só que não é necessidade. Se um produto tem uma vida útil, essa é a garantia dele. Então, as pessoas não sabem disso. Então, você compra uma televisão para ter ela na sua casa, todo mundo tem, né, 2, 3 anos, e daí chega 1 ano e 10 dias, a televisão dá um problema e fala, puxa vida, e agora? Pode ingressar sim na justiça e não pagar o conserto. Por quê? Porque é a expectativa de um bem durável. Você deu exemplos como o micro-ondas e a televisão. No caso do juizado especial, quem é mais beneficiado com ele? É o cidadão como consumidor ou o cidadão mesmo em si? Os casos como consumidor ou os casos como cidadão são mais levados Tanto faz. É muito, por exemplo, uma batida de carro, com uma batida na traseira levada no juizado especial, às vezes uma briga de vizinho, às vezes o que pode ser levado no juizado especial também casos de telefonia, TV por assinatura, inclusão em Serasa com CPF de terceiros.
Ou seja, alguma não cobertura de um plano de saúde, de um seguro não pago, enfim, tem inúmeros casos. Se as pessoas soubessem mais, então, dos direitos que elas têm, talvez a gente tivesse uma sociedade mais atuante. Você mantém o seu blog em que você fala do juizado especial, esclarece casos como você citou aqui. Você pode falar um pouco mais sobre o seu blog? Posso. Se eu trouxer todo esse encargo para o cidadão, para ele se interessar mais sobre o seu direito, dentro do país que nós vivemos hoje, praticamente catar uma agulha no palheiro. É muito difícil. Então, eu entendo, minha opinião, é que a justiça deveria se aproximar do cidadão. E a forma como essa aproximação, no meu entender, deveria ocorrer é a facilidade em que as pessoas possam encontrar nas decisões judiciais, para entender as decisões judiciais. Hoje, as decisões judiciais, eu que sou um profissional, já milito há muitos anos, parece que são inteligíveis para as pessoas. As pessoas, se você der uma decisão judicial para a pessoa, de um tribunal, de um acórdão, elas não entendem o que está ali. Mas, dentro daquelas 20 e tantas laudas de decisão, se você tirar muito das partes dos brocados jurídicos, muito daquela coisa que torna aquela leitura desestimulante para o cidadão, que é o maior interessado disso, eles poderiam começar a ter interesse em saber como se julga, onde se julga, né? Mas por que a justiça entende assim? Então, no blog, o que eu faço? Eu pego as decisões judiciais de tribunal do país inteiro, sentenças, acórdãos, enfim, e eu acabo, vamos dizer assim, limpando a decisão e deixando ela fácil, porque qualquer pessoa, qualquer leitor, qualquer cidadão possa simplesmente ler, é assim que o judiciário entende. Então, se acontecer alguma coisa parecida comigo, então eu vou agir dessa maneira. Só que, a partir do momento que ele lê uma vez, duas, três, ele começa a entender a metodologia, a lógica de raciocínio jurídico das decisões, que ele não precisaria. E, olha, ele teria que fazer um curso de direito inteiro para acabar aprendendo como se interpreta as normas jurídicas. Então, é muito mais fácil se a gente pudesse peneirar isso e deixar um pouquinho mais mastigadinho. E é isso que o meu site faz. É interessante levar esse acesso às pessoas ao judiciário, como facilita, porque eu acessei o seu blog até para poder me preparar para a entrevista. Obrigado. E vi coisas que eu não tinha ideia, e que as pessoas também não vão ter ideia se não ouvirem, se não se informarem mais. Uma postagem sua que eu vi lá foi de caso a pessoa tropeçar num buraco na calçada, ela pode ser ressarcida, indenizada? Como é que seria isso? Simplesmente, o direito também é muito razoável, né? Pensa, uma pessoa está andando na calçada, falando ao celular, ou andando normalmente ali, pensando na vida, como todo mundo faz, e de repente pisa num buraco gigante e quebra o pé. Espera aí, alguém é responsável por isso? Tinha um buraco aqui. Agora, se naquele buraco tivesse, por exemplo, um sinalizador, cuidado buraco, e a pessoa, cuidado buraco, desviaria. O problema, veja, uma plaquinha, cuidado buraco, teria resolvido. Então, como não existe a plaquinha cuidado buraco, quem que se responsabiliza? Alguém. No caso, foi o município. Né? Então, não pode, né? Não tem como. Simplesmente o município acabou assim, deixa um buraco na calçada aí, vai que alguém tropeça. Mas tem um limite para recorrer ao juizado especial? É o buraco na calçada, é a rua que não está sinalizada? Porque a gente sabe que o nosso país tem várias falhas para você ver. Inúmeras falhas, né? Teve um caso interessante, até isso você está falando em termos de Estado, né? Isso. Estado. Existe até alguns juizados especiais no país que são de fazenda pública, que fala, são juizados que você pode até ingressar contra o próprio Estado. Mas, em regra, são juizados onde o Estado não figura como ré, né, como a parte adversa, né? Então, alguns processos dessa natureza acabam indo para a justiça comum. Tá? Mas existe um caso muito interessante, até é uma postagem recente, de um cruzeiro. A pessoa foi fazer um cruzeiro, contratou para a família, foram fazer um cruzeiro em Fernando de Noronha, passaria em 4 destinos. Quando chegou em Fernando de Noronha, o cruzeiro não poderia atracar, o barco não poderia atracar lá porque tinha muita onda. Aí, aparentemente, você falaria, putz, normal. Né? Como é que ele vai atracar? Você não pode atracar, né? Como fazer? Só que a companhia de turismo que vendeu o pacote já sabe que em janeiro e fevereiro do ano, Fernando de Noronha é justamente direcionado para a prática de surf, ou seja, vai ter onda. Logo, o navio corre o risco de não atracar. Então, por que vender o pacote de navio para as pessoas para parar em Fernando de Noronha se já está sabendo que não vai parar? Agora você pensa, uma pessoa só entrou com o processo. Num navio deve ter mais de 300. A partir do momento que essas 300 pessoas
começam a ter um pouco mais de consciência sobre os seus direitos, a empresa de turismo vai falar assim, opa, se eu continuar fazendo essa prática, que é abusiva, que o judiciário já entendeu ser abusiva, a coisa vai ficar feia para mim, porque eu vou ter que pagar inúmeras indenizações. Então vamos corrigir isso já. Ou seja, ela corrige já no nascedor e todos os problemas das pessoas são todos resolvidos. Ou seja, é toda uma educação de todos, tanto dos fornecedores quanto das pessoas, enfim, de todo mundo. Essa distância entre o judiciário e o cidadão é algo do Brasil ou acontece em vários países também? Sabe dizer se é algo por exclusivo exemplo, nosso? Sei, claro. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá o regime é common law. É um regime onde a justiça é diferente. Até, vamos dizer assim, aplicando bem de uma forma bem prática, todo mundo já viu nos Estados Unidos que tem aqueles júris, né? Então, tá. Só que lá também tem os júris para as causas comuns também. E os juízes são muito mais rápidos ali. Então, ele ingressou com a ação, o juiz já verifica. Por quê? Porque no direito comum de toda aquela sociedade americana já é sabido que não pode fazer determinada situação. Então, o americano, o cidadão norte-americano, ele já sabe o que vai acontecer na justiça, se acontecer uma situação peculiar. Eu não sei se o tempo me permite, mas bem brevemente, existem lojas de departamentos famosas lá nos Estados Unidos e até uma situação que ocorreu com uma cliente minha, ela passou, foi fazer as compras e a moça do caixa simplesmente guarda uma das compras dela, mas debita, como se ela tivesse comprado. Ela chega no hotel, olha as compras e falou, mas está faltando uma blusa. Está faltando uma blusa, voltou à loja, chegou na loja e falou assim, eu comprei uma blusa e ela não veio. Imediatamente o gerente já intercedeu ela e tal, falou, não, por favor, minha senhora, está aqui a sua blusa. Quando se passa isso para o cidadão americano fala, meu Deus, você não me processou? Por que não? Nossa, você vai ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque se a loja está filmando o caixa fazendo essa situação, quem é o responsável é a loja, ou seja, a cliente foi roubada. Ou seja, isso aí é um problema, uma indenização monstruosa e as empresas lá sabem isso. Então, como elas sabem, elas já atendem, meu Deus do céu, por favor, Nossa Senhora, está aqui, olha, não se preocupe e tal. Só que o cidadão brasileiro, nossa, eles julgam assim? O americano sabe. Então, se isso acontecesse com o americano, com certeza a história vai ser diferente. E aqui não. Onde é que se julga? O que se julga? Como é que é mesmo? O cidadão brasileiro, infelizmente, não sabe. E eu acho que o meu blog, assim como outras atividades jurídicas de vários profissionais, tentam trazer para as pessoas essa aproximação, a facilitação, para eles entenderem. Então, o que faltaria para a gente para se aproximar mais da justiça, assim como os americanos estão mais próximos da justiça, mais atuantes? O que faltaria para a gente? Falta a justiça e o cidadão aprenderem a se comunicar. Hoje, as decisões judiciais, que são, vamos dizer, os pontos altos dos processos, onde se conclui as coisas, isso não se comunica com as pessoas não sabem ler e as sentenças e decisões não sabem falar com o cidadão. Logo, eles estão falando línguas diferentes e quem fala língua diferente não se compreende. Amaury, mas tudo tem que ser levado à justiça? Uma boa conversa, usar a educação, a razão, não pode evitar que os casos tenham que ir até a justiça? Sem dúvida nenhuma. Só que para isso acontecer, as pessoas têm que conhecer um pouco do direito. Veja, não adianta nada eu querer convencer alguém para, olha, não, vamos resolver isso aqui de uma maneira X, Y, Z, sendo que a pessoa sequer conhece o direito dela. Então, como é que eu vou fazer uma conciliação com alguém se eu não sei do que eu posso ter ou qual seria a obrigação daquela pessoa para comigo? Ou seja, claro que resolver conversando é sempre melhor, porém, nem sempre isso é possível. Tá certo. Bom, Amaury, nós vamos fazer uma pausa na nossa conversa, porque agora é hora do quadro A Palavra É. Vamos ver se as pessoas sabem qual o significado da palavra dessa semana. A palavra de hoje é prerrogativa. Você sabe o que significa? Você sabe o que é prerrogativa? Não sei. Tem ideia do que seja? Não faço a mínima ideia. Você sabe o que é prerrogativa? Não sei. Não sei. Eu esqueci. Você sabe o que é prerrogativa? Prerrogativa, pelo que eu conheço, é uma característica inerente a uma pessoa, uma função ou um cargo que dá direito ao portador da prerrogativa exercer alguma função ou portar alguma coisa especial. Por exemplo, é prerrogativa do cargo de um policial portar uma arma. Prerrogativa é o direito que alguns cargos ou funções têm para que possam ser exercidos. Por exemplo, o jornalismo tem a prerrogativa, o direito de criticar o poder público.
Já o Conselho Federal de Medicina tem a prerrogativa de fiscalizar a atuação médica. Viu como uma palavra pode ter muita informação? Então, até o próximo, a palavra é. Bom, essa foi a palavra dessa semana, muito interessante. Bom, Amaury, voltando aqui à nossa conversa, para a gente entender como se julgam as decisões, quais são as etapas de um processo na justiça? Em regra, o processo ele é ingressado, é contestado por alguém, que a ampla defesa é um direito de todos, é feita uma acariação, vamos dizer assim, em termos bem práticos, é feita uma reunião entre as partes para tentar conciliar e também para tentar ouvi-las para o juiz poder absorver o máximo possível de elementos para depois, dando a sentença, determinar a decisão da causa. Então, basicamente é isso. Ingressa, se contradiz aquilo que está se ingressando, se conversa tentando conciliar, trazem os elementos necessários para que o juiz possa chegar à sua conclusão, o juiz dá uma sentença. Não satisfeito com isso, qualquer uma das partes pode ingressar, ou até mesmo as duas, podem ingressar perante o tribunal, que o tribunal irá dar a decisão mediante um colegiado, 3 a 5 juízes, dependendo do tribunal. Né? E depois disso, em caso do juizado especial, os recursos cabíveis são só ao STF e, na Justiça Comum, ao Superior Tribunal de Justiça e também ao STF. Tá certo. Bom, chegamos ao fim. O programa Entenda Direito é uma produção dos alunos do curso de Comunicação Social do Grupo Ninter. Eu quero agradecer ao nosso convidado de hoje, o Amaury, advogado, Amaury Chagas Coutinho Júnior. Amaury, muito obrigado. Muito obrigado. Se você me permitir, eu gostaria de colocar para todos aqui também o meu site. Né? Claro. O site é www.meujuizadoespecial.com.br. Existe a página no Facebook também. Existe o Twitter, a comunidade dentro do Google+, enfim, existe tudo. A ideia é para que todos curtam e compartilhem. Eu convido a todos a isso. Quanto mais informação, mais entendimento, melhor para a gente ter uma sociedade melhor. Quanto mais compartilhamento, mais pessoas vão entender e mais pessoas vão chegar nesse propósito que você coloca. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou neste programa. Muito obrigado e até o próximo Entenda Direito.